Os sofrimentos humanos. Buda considerou a vida como uma forma de sofrimento e que a sua finalidade era exclusivamente encontrar a maneira de libertar-se dele. Para o budismo, a vida é constituída de misérias que geram o sofrimento. Por sua vez, o sofrimento é causado pelos desejos insatisfeitos ou pelas emoções perturbadoras e o sofrimento deixará de existir se forem eliminados os desejos. Sendo necessário, para tanto, uma conduta moderada e a entrega à meditação em torno das aspirações elevadas do ser. A fim de transmitir adequadamente suas lições, o príncipe Gautama utilizou-se de parábolas, conforme fez Jesus mais tarde. O fundamento essencial dos seus ensinos se encontra na lei do karma, graças à qual o homem é o construtor de sua desdita ou felicidade. Mediante o comportamento adotado no período da sua existência corporal. Em uma etapa, a aprendizagem equipa-o para a próxima. Sendo que a soma das experiências e ações positivas anula aquelas que lhe constituem débito propiciador de sofrimento. O sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente em que se investam todos os valores ao alcance pela primazia de lograr seu bem-estar e o equilíbrio fisiopsíquico. Deste modo, o sofrimento pode decorrer do desgosto orgânico ou mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. As doenças campeiam e a receptividade daqueles que se encontram incursos nos códigos da justiça divina sofrem-nas. Mediante as coartações danosas dos mecanismos genéticos ou por contaminação posterior, escassez alimentar, traumatismos físicos e psicológicos, num emaranhado de causas próximas, decorrentes dos compromissos negativos do passado mais remoto. Noutro caso, o sofrimento resulta
da transitoriedade da própria vida física. E da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em razão de preocupação e arrependimento de amargura. A busca do prazer é inata, instintiva, e o homem se lhe aferra na condição de meta prioritária. Não raro, ao conseguir, frui da satisfação momentânea e, por insatisfação psicológica, propõe-se a prolongá-lo indefinidamente. Sofrendo ante a impossibilidade de o manter pelas alterações naturais que se derivam da impermanência de tudo. Pela saturação e, finalmente, pela perda de objetivo após conseguido o anelo. Por fim, surge o sofrimento dos condicionamentos de ordem física e mental. Os hábitos arraigados constituem uma segunda natureza com prevalência na conduta psicológica do homem. As alterações e transformações produzem sofrimento pela necessidade de ajustamento, pelo esforço da adaptação e os altos e baixos da emoção, que tende a reagir às mudanças que se devem operar na conduta. Encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos, referentes às suas reencarnações. Ao lado daqueles que ressumam das dívidas kármicas, estão os decorrentes das suas emoções desequilibradas, que têm nascentes no egoísmo, no apego, na imaturidade psicológica, dentre outros, apresentam-se em plano de destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente engendrando sofrimento. Chega o momento de buscar-se a cessação deles, qual ocorre com as enfermidades que devem ser tratadas com carinho, porém com disciplina. De um lado, é imprescindível ir-se às causas a fim de fazê-las parar, ao mesmo tempo evitar novos fatores desencadeantes. Conhecidas as origens, mais fáceis se tornam as terapias que, aplicadas convenientemente, resultam favoráveis ao clima de saúde e de bem-estar. O esforço empreendido para o término do sofrimento apresenta-se em etapas
que se vão incorporando ao dia a dia do indivíduo cioso da sua necessidade de paz. Impõe-se-lhe o trabalho de condicionar a mente à necessidade da harmonia, recorrendo à meditação em torno das finalidades altruísticas da vida, disciplinando a vontade, exercitando a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados, das ocorrências denominadas tragédias, das quais pode retirar excelentes resultados para o comportamento e a autorrealização. O processo da cessação do sofrimento dá-se ainda através do sofrimento, que propicia satisfação pela certeza que advém de se estar liberando de sua áspera constrição. Enfrentar, portanto, o sofrimento sem válvulas psicológicas escapistas é uma atitude saudável, muito distante da distonia masoquista habitual. Também resulta de uma disposição consciente para o homem enfrentar-se desnudado com uma visão otimista em torno do futuro por conquistar. Realmente, o sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. Nos reinos vegetal e animal, ele se encontra na embrionária percepção das plantas, que sofrem as agressões e hostilidades do meio, as contaminações e processos degenerativos. Entre os animais, desde os menos expressivos até os mais avançados biologicamente, o sofrimento se manifesta na sensibilidade nervosa, como forma de produzir novos e mais perfeitos biótipos em constante adaptação e harmonia das formas do psiquismo neles latente. A superação do sofrimento é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana que a todos cumpre conseguir. Recursos para a liberação dos sofrimentos. A coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para Aurila, basta o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial da sua existência. Inexistente esta necessidade, tampouco há sofrimento, porque a ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais.
provocada pela indiferença da vida, em uma psicopatologia grave. O sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional e amadurecimento da personalidade, que passa a compreender a existência de maneira menos sonhadora e mais condizente com a sua realidade. Os jogos e ilusões da idade infantil superados dão ensejo a uma integração consciente do indivíduo no grupo social no qual se encontra, fomentando o esforço pelo bem dos demais, por saber-se membro valioso e entender por experiência pessoal os gravames que a dor proporciona.